Pronto, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje o nosso tema será o bem comum na perspectiva filosófica. Então vamos aguardar o povo chegar para darmos início. Tivemos um atraso, mas tudo deu certo com a graça de Deus. Só um minutinho para darmos início. Então hoje nós iremos entrar, de fato, no mundo da filosofia. Iremos fazer uma viagem desde os princípios gregos, que são a base para a ética e a política ocidental, e também iremos perceber como é que se dá esse diálogo entre a filosofia grega até um pouco mais nosso contexto contemporâneo e perceber de fato que o que vem ser esse bem comum diante do nosso tempo, diante da política da qual estamos vivendo e estamos próximos já das eleições, né? E é preciso nós tomarmos consciência desses princípios do bem comum para tomar consciência do nosso protagonismo político e democrático. Hoje a nossa live terá um convidado especial e eu digo desde já que eu tenho uma alegria incomensurável de estar com ele nessa live, que é o professor João Aparecido, professor e mestre, diretamente do Rio de Janeiro. Então eu vou chamá-lo para ele possa entrar na live e iniciar a nossa reflexão, o bem comum na perspectiva filosófica. Então, vai entrar agora nosso irmão. Lá vai. Espero ele aceitar para darmos início. Pronto, boa noite. Seja bem-vindo, professor. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Só um minuto, porque eu não estou te ouvindo aqui no meu fone. Mal, você está me ouvindo? Eu tô Perfeito. ouvindo. O áudio Tô está ouvindo. ótimo. O áudio, a imagem, tudo beleza para a nossa reflexão de hoje. Ok. Deixa eu tirar aqui. Ah, não sei. Amor, é só uma. Amor, Sim? só uma pequena correção aí. No início, você se equivocou, eu não sou do Rio de Janeiro. Eu Ah, sim, sou sim, sou formado pela Universidade Federal de Goiás, exato. né? No momento, mas eu sou servidor público do Estado do Pará, Secretaria de Educação do Pará. Aí no Aqui é momento, aqui próximo do Maranhão. desculpa. É próximo já daqui da nossa região. Sim, Vizinho, sim, tudo bem. exato, exatamente. Então, você já quer nós já entrarmos na nossa discussão ou você quer aguardar mais um pouco? Vamos aguardar mais um pouco. Então, eu vou já desde já, o povo está chegando, dizer o que de fato me incentiva a promover essa live, né? A gente precisa de fato voltar aos princípios, principalmente filosóficos, que são as bases para a sociedade ocidental, inclusive para a nossa ética cristã. E se a gente for ver os fundamentos, tudo remete à sociedade grega. E com o passar do tempo, com o avanço do conhecimento, vários pensadores vão dialogando diante dessa problemática, que é o ser humano diante da comunidade, diante da política,
e também diante dos entraves, que vai, com certeza, girar em torno dessa relação do homem com o poder político. E aí a gente vai perceber já o surgimento de uma filosofia política, uma reflexão com certeza mais acurada do problema em si. Principalmente no contexto que a gente pode perceber que a sociedade humana passa, às vezes, por um momento de crises nas suas formas de governos. É por isso que vai exigir, com certeza exige ainda hoje, uma reflexão acurada acerca da política e das formas de governo, para assim tomarmos consciência, de fato, desses princípios que hoje, de modo especial, nós iremos abordar a questão do bem comum. E o bem comum, ele é um valor nobre, perene, que eu posso dizer, porque o ser humano, ele é um ser de relação. É um ser feito para se relacionar com o outro. Podemos até me dizer que o ser humano é um ser biopsicossocial, mas ao mesmo tempo é um ser político, um ser engajado em uma história. E é dessa maneira que a gente vai iniciar agora a nossa reflexão com o nosso amigo professor João Aparecido. E que essa reflexão de hoje nos ajude a tomarmos consciência desses ideais e assim abrir, com certeza, a nossa consciência acerca do bem comum. Porque o bem comum existe, é o ideal, porém, precisa de nós ainda, eu creio, de nós fazer a nossa parte enquanto cidadãos. Não é somente pôr o candidato na prefeitura, na Câmara dos Vereadores. Porém, é preciso ter uma vigilância. E aqui eu coloco uma palavra que eu creio que ressalta muito bem para que aconteça o bem comum, é a palavra responsabilidade. É dever nosso promover, de fato, a justiça social, o bem comum, e também cobrar aqueles que estão à frente da coisa pública. Aí a gente está exercendo, de fato, uma sociedade democrática. Portanto, agora é com o senhor agora. Fique à vontade. Já dei a introdução. Ramon, primeiramente eu quero agradecê-lo pelo convite, uma satisfação poder estar contigo, participando de live contigo, trocando ideias, né? E eu quero saudar de modo especial as pessoas que estão nos acompanhando, né? As pessoas que vão nos acompanhar depois, que essa live fica assistida depois, né, por outras pessoas, no seu Instagram, no seu canal no YouTube e também com a transmissão lá no meu canal no YouTube, Capital Filosófica. De modo especial, eu quero saudar as pessoas que nos acompanham, né, pela nossa rede social e pelos nossos canais aí no YouTube. Então, Ramon, de fato, o tema do bem comum é um tema denso, complexo de ser abordado, porém, ele é necessário ser abordado, né? Ser entendido, ser explorado, e mais do que tudo, ser visado, ser buscado, né? Ser concretizado, né? Porque sem o bem comum, isso a filosofia política nos ensina que sem o bem comum, a política ela perde a sua característica de política e já transforma-se na sua deturpação, ou seja, naquilo que não é política, né? E de início, vamos então fazer uma... Só para definir, eu acho que é interessante a gente começar definindo essa questão do bem comum, depois entender questões. Para definir, vamos lá, o que é o bem comum? Seria o bem de todos, né? Seria o bem da maioria, de uma parcela da sociedade. Aquilo que é dito como bem comum
É aquele que corresponde ao desejo de todos ou ao desejo de uma parcela mais forte que consegue dominar a sociedade, consegue direcionar os rumos da sociedade, né? Ou é o bem da maioria e a minoria fica de fora? Bom, de forma rápida, vamos voltar, vamos lá no início, né, da filosofia ocidental, né? Vamos lá nos pilares da filosofia ocidental, que são Platão e Aristóteles. A história da filosofia nos mostra que Platão, o primeiro pensador, né, a mostrar que a política, entre outras coisas que ele mostrou, tantas coisas importantes que ele nos mostrou no campo da política, mas que a política ela deve visar o bem comum. A vida política não é a satisfação de quem governa, ou seja, a política não deve ser governada a partir do interesse do partido de quem governa, mas ela deve visar, né, o bem comum. E o bem comum para o Platão seria uma cidade justa, né, a cidade feliz. E a cidade justa é aquela em que quem governa ou é o filósofo, que se põe a filosofar, né? Aqueles que se destacam pela força, né? Pela habilidade da guerra, que seja o guerreiro, que vai cuidar de manter a guarda da cidade, e os demais que vão cuidar de sustentar a cidade nas suas funções mais basilares, nas suas funções mais básicas. A tripartição da nossa alma, que vai, segundo ele, a nossa alma ela é dividida em três partes, que é a alma racional, né? A alma irascível, localizada no peito, e a alma concupiscente. A cidade justa é aquela que está muito bem equilibrada, dessa forma, né? Quem governa ou é o filósofo, ou então aquele que se põe a filosofar. Se filosofar não apenas no sentido teórico, mas no sentido de conhecer as questões da vida política, ou seja, de conhecer de fato as coisas, né? E conhecer não é apenas conhecer teoricamente, mas uma vez que, tanto em Platão como Aristóteles, quem conhece o bem, pratica o bem, né? Desculpa, Aristóteles não, Sócrates. Em Sócrates e Platão, só se erra por ignorância. Não erra, né, sabendo o bem e praticando o mal, né? Só se erra por ignorância. Então, por que o Platão diz que o filósofo é quem tem que governar? Porque o filósofo é aquele, né, que conhece as coisas a fundo. Então, se ele conhece, se conhecer é agir bem, logo é a pessoa mais indicada, né, para estar à frente da sociedade, né, da polis. Em Aristóteles, o interessante do Aristóteles é que o Aristóteles ele vai distinguir três formas de governo, seis formas de governo. Ele vai falar formas de governo corretas e formas de governo degenerada. E qual é o critério para você saber se uma forma de governo é correta ou se uma forma de governo é degenerada? É o bem comum. As formas de governo correta, né, os regimes eles se distinguem em quantidade e qualidade, né, mas o que vai distinguir do ponto de vista da qualidade é a busca do bem comum. Uma monarquia só, tanto o bem comum. Quando aquele rei deixa de buscar o bem comum, ou monarca, né, deixa de buscar o bem comum e passa a buscar apenas os seus interesses, né, os seus caprichos, os seus desejos pessoais, aquela monarquia se degenera em tirania. Aí já não temos mais uma monarquia. Continua um só governando, mas é tirania. Porque aquilo que o governante está fazendo não é o bem comum, mas é os seus interesses próprios, né, o seu próprio interesse. Quando um grupo pequeno de pessoas governa visando o bem comum, tem-se uma aristocracia. Agora, quando esse pequeno grupo de pessoas que governa visa apenas os seus interesses pessoais, já não se tem mais o bem comum, então aquele regime político chamado aristocracia, que é o governo dos melhores, se degenera em oligarquia, que é um grupo de pessoas governando pensando em si próprio, né? Não no bem comum. E um grupo maior de pessoas governa pensando no bem comum, tem-se uma politeia, que para português foi traduzido como república. Esse grupo grande de pessoas, a maioria governa, ou todos governam, pensando não no bem comum, mas cada um pensando em si, cada um querendo levar vantagem, né? Aí ele vai dizer, tem-se uma democracia.
Entenda aqui. Em Platão e Aristóteles, a democracia era um governo degenerado. Só a partir da modernidade que a democracia vai ser vista como um regime correto, do ponto de vista da filosofia, né? Não do ponto de vista histórico, né? Se você vai na história, claro que os grandes historiadores, para eles, o que a Grécia era democracia e era correto, né? Mas o Aristóteles vai dizer que, por que é um regime degenerado? Porque é a maioria que pensa apenas em si, vai dizer o povo, né? Pensando apenas em si, né? Ou seja, sendo manipulados pela oligarquia, que eles nunca estão no poder, é de fato, né? Sendo manipulados pelos ricos, mas também querendo o desejo de satisfazer os seus desejos, seus caprichos. Né? Então, e o que é o bem comum, então, para Aristóteles? Podemos sintetizar o bem comum como aquilo que é fundamental na polis, aquilo que é indispensável, aquilo que todos devem ter acesso de forma justa, de forma equitativa. Ou seja, uma cidade autárquica, o que é a cidade autárquica, professor? É aquela cidade que visa o bem comum, onde todos os seus cidadãos tenham condição de se desenvolver. Porque para Aristóteles, o ser humano só se desenvolve na polis. Aí tem uma ideia, a ideia de sociabilidade, que é bastante importante para a gente pensar na nossa atualidade. O ser humano, para Aristóteles, é um ser político, é um ser sociável, que só se realiza na companhia dos outros. Realiza, né, junto ao outro. Aí ele vai falar de 3 tipos de associações, né, que é a família, ou seja, o mundo do oikos, o mundo privado, as aldeias, que é um grupo de famílias, e a polis, que é o corpo político. Ele vai dizer, essa associação chamada de polis, ela é mais perfeita porque ela consegue satisfazer melhor as necessidades do ser humano. O ser humano só se desenvolve, então, plenamente, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista intelectual, e nas suas necessidades materiais, junto aos outros no mundo da política, né? Na cidade, fazendo política. E o bem comum, então, aristotelicamente falando, é aquilo que é indispensável na polis, é aquilo que todos devem ter acesso, que é se desenvolver, né, para ser feliz. Uma vez que ser feliz para Aristóteles é ser virtuoso, né? Levar uma vida bem vivida, né? É uma vida bem lograda, uma vida admirável, uma vida de sentido. É uma vida tanto virtuosa, do ponto de vista moral, é uma vida virtuosa do ponto de vista intelectual, que são as virtudes dianoéticas, né? Que Aristóteles vai chamar de virtudes dianoéticas, que é a virtude no campo da intelectualidade, né? Que é a capacidade de reflexão, capacidade de entender o que é a verdade, distinguir a verdade da falsidade, né? Distinguir um argumento lógico correto de uma falácia. Isso e o ser humano, ele só se realiza plenamente quando ele se desenvolve também essas faculdades. E a polis é o espaço para isso. Veja, no Aristóteles, não há felicidade em vida isolado. Isolado é aquilo que os gregos chamavam de idiotas, né? Que só pensa em si. Não há felicidade, ele se restringe. Ele só pode ser feliz se desenvolver plenamente na vida junto aos outros, né? Exercendo a sua sociabilidade. E quanto mais sociável quanto mais se relaciona com os outros de forma virtuosa, mais se desenvolve, mais pode alcançar, né, aquilo que os gregos chamavam de eudaimonia, ou vida boa, né? Felicidade. Bom, dando um salto aqui na filosofia política, chegamos ali no período medieval, temos ali Santo Agostinho, né, e São Tomás de Aquino, que são os principais filósofos da filosofia cristã. Santo Agostinho vai colocar o bem comum, né, a vida política. O bem comum, claro, é aquilo que garante também a ordem aqui, a ordem da vida terrena, mas, sobretudo, aquilo que garante a salvação da alma. Né? Ele está muito... A filosofia agostiniana, então, a filosofia política agostiniana, ela tem como meta, como telos, né, a salvação da alma, a outra vida. São Tomás de Aquino, né, a princípio não vai ser muito bem aceito no ambiente cristão com as suas ideias, ele vai mostrar que essa vida terrena ela tem importância e deve ser vivida, sim, de forma terrena, mas de forma virtuosa. E que a filosofia, ela dá conta, né, tanto de compreender, né, esse mundo material, como de dar base para que o homem se direcione, né, a partir dele.
E o bem comum em Aristóteles, desculpa, em Tomás de Aquino, ele anda na esteira de Aristóteles, também vai nessa direção, né? Como aquilo, o bem comum é aquilo que garante, né? Que atende à satisfação, à necessidade materiais de todos os indivíduos. Mas também Tomás de Aquino, o indivíduo não deve buscar apenas a sua satisfação pessoal, mas também o bem da coletividade. Ou seja, esse bem coletivo, eles têm uma proeminência sobre o indivíduo. Até mesmo nos tempos contemporâneos, falando dos autores republicanos, né? Dos filósofos. Então, o bem comum, ele sempre, o coletivo, ele tem essa proeminência, né, em relação ao mundo privado. Aí chegamos no outro autor, que aí eu já encerro essa questão, para partir para outra questão. Já entramos na Renascença, um autor chamado Nicolau Maquiavel, que não é muito bem compreendido, né, por quem o lê, ou a maioria das pessoas não lê, mas falam do Maquiavel. Joga-se na conta do Maquiavel que, a partir do Maquiavel, a política que até então visava o bem comum, a política agora é a busca do poder. A busca do poder pelo poder. Maquiavel deu uma nova tonalidade à política, né? A política agora tem como fim, não mais o bem comum, mas como alcançar o poder e se manter no poder. Ora, eu não vou dizer que Maquiavel não escreve isso no Príncipe, mas o Maquiavel, ele escreve muito mais que isso. Como diz o professor Verse, da Universidade Federal de Minas Gerais, o Príncipe nos entrega muito mais do que como conquistar e manter-se o poder. O príncipe, para ele se conquistar com glória, ele não pode agir pensando apenas nos seus caprichos. Ele tem que atender às demandas dos seus súditos. Ele não pode agir como ele quer. Ele pode até agir como quer, mas vai ter um resultado para ele. Ele não vai entrar para a história como um príncipe honrado, um príncipe que tem glória, um príncipe bem visto. E a honra da história era um valor muito importante na Renascença. E o Maquiavel vai mostrar, olha, tá vendo? Eles até podem, o príncipe até pode usar meios criminosos para chegar no poder e se manter no poder. Mas ele não vai entrar para a história como um príncipe bem visto, como um príncipe honrado. Não, ele vai entrar para a história como um príncipe maldito, um príncipe que as pessoas querem apagar da história. Tá. O Maquiavel tem uma outra obra, que é uma obra mais de fôlego dele, que é chamada Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio. Lá ele vai usar a expressão bem comum. E ele vai dizer que o regime político onde melhor se dá o bem comum é numa república. E o que é o bem comum para o Maquiavel? Não é o bem de todos, não é a satisfação de todos os desejos de todas as pessoas. O bem comum é aquele conjunto de mecanismos que garante a vida política funcionando, e o funcionamento dessa vida política permite a existência da diversidade, permite a existência das diferenças. Bem comum é todo aquele conjunto de mecanismos que mantém um corpo político saudável, boas leis, né? A justiça social, claro, essa palavra não aparece no Maquiavel, mas está nas suas entrevistas. Isso é o bem comum. Aquilo que garante que todos vivam de forma tranquila, né? Que todos sejam quem eles são, de forma mais que tenha essa segurança para ser o que se é, mas esse ser o que se é não implica, não pode ser superior aos interesses da coletividade, né? Então, essa ideia, ela está no Maquiavel. E um outro autor também bastante interessante, que é bastante lido na filosofia política e também nos cursos de direito, ciência política, enfim, nos cursos de humanas, que é Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau tem uma ideia muito forte, é muito conhecida no Rousseau, que é a ideia de vontade geral, né? Em Rousseau, o bem comum seria a vontade geral, e a vontade geral no Rousseau, ela não pode ser compreendida como, para Rousseau, a vontade geral não é a vontade da maioria e não necessariamente a vontade de todos. Por quê? Porque
A vontade, para o Rousseau, a vontade geral é aquele ponto de intersecção, ou seja, é aquilo que tem de comum de todos os desejos, todas as vontades particulares. É aquilo que tem de comum. Isso é a vontade geral. Mas por que não é a vontade de todos? Nem sempre é a vontade de todos. Porque a vontade de todos ela pode ser manipulada. Um grupo de pessoas pode manipular a comunidade a querer uma determinada coisa. Aí somam-se as vontades particulares, ali se tem, então, a vontade de todos. Não necessariamente a vontade geral. Porque a vontade geral é aquilo que está, é aquele ponto de intersecção, ou seja, é aquilo que todo cidadão, livremente, individualmente, a partir de si busca, e o que se pode de colher de comum dessas buscas individuais, né, é que ele vai chamar de vontade geral. Isso é a vontade geral. Também não é a vontade da maioria, exatamente porque nem sempre a maioria pode também manipular. Então, o bem comum no Rousseau, a ideia de bem comum é aquilo, né, que é basilar para todo ser humano. Então, com base nesses autores aqui, com base a partir de Platão, Aristóteles, Maquiavel, Rousseau, Hannah Arendt também, e outros pensadores, né? Aqui eu já fecho a minha fala sobre essa questão, o bem comum. O bem comum é aquilo que garante a saúde. Um corpo político saudável é aonde existe a pluralidade, aonde existem as diferenças, e todos os diferentes têm condições básicas de... Então, podemos dizer, em linguagem bem atual, o bem comum tem a ver com um conjunto de mecanismos que garante os direitos sociais, que é o direito à educação, direito à comida, direito à moradia, direito à saúde, que garante a liberdade civil, que é direito à liberdade de expressão, o direito que todo cidadão tem de praticar uma religião e não ser discriminado por isso, ou ser ateu e não ser discriminado por isso, ter uma orientação sexual e não ser excluído por isso, a orientação sexual que ele quer e não ser discriminado por isso, né? Ou seja, direitos políticos, que é o direito que o cidadão tem de se candidatar, de votar e ser votado, de participar de um movimento político, se engajar num sindicato, filiar num partido político, sem ser rechaçado, sem ser descriminalizado por isso. O bem comum é um conjunto de coisas, é um conjunto de mecanismos, leis, instituições que garante tudo isso. Ou seja, numa linguagem de forma bem sintetizada, atual, podemos dizer que bem comum é isso. Tudo aquilo que garante com que cada pessoa viva com dignidade. Cada pessoa tenha as suas necessidades legítimas atendidas. É para isso que serve a vida política. O político que entra na política, que se candidata, ele deve pensar no bem comum, ou seja, deve pensar nisso, nesses mecanismos. Se ele não pensa nisso, se ele pensa em entrar na política apenas para satisfazer os seus interesses, ou os interesses da sua família, ou de um grupo de amigos, ou, sei lá, de um grupo de pessoas que pensa como ele, da sua religião, ou sei lá o quê, ou da sua ONG, ele está distorcendo, né, a finalidade da política. Ainda que ele não concorde com o diferente, ele não está lá para concordar. Ele está lá para agir em comum, que é aquilo que diz respeito a todos. Ou seja, que é aquilo que diz respeito ao que é elementar e fundamental para todos. Quer fazer alguma consideração? Ronan, não. Ramon. Tá certo. Ramon. Eu estou pensando aqui, né, na questão como era, de fato, o modelo da educação grega. Isso é bom sublinhar. E eu trabalhei isso na minha graduação, na monografia de filosofia, no ano de 2016, 2017, por aí. Que eu trabalhava a questão da filosofia como modo de vida, a partir dos gregos, de maneira especial na figura de Sócrates, uma figura emblemática para a filosofia antiga. E o que era essa filosofia como modo de vida? É de ver o bem como um valor absoluto.
Um bem que não é somente visto numa ótica individualista, mas o bem no âmbito coletivo. E isso a gente observa que, se a gente for ler a Paideia, e todo o modelo educacional grego tinha esse viés que pautava o ensino e a prática, que a gente chama de tecne. E a política se dava dessa maneira. Eu creio que os gregos nos ensinam muito nesse âmbito, de perceber que o conhecimento ele só é válido a partir do momento que eu coloco em prática e direciono a minha vida com esse conhecimento. No caso do bem, a ideia de que a compreensão que a gente tem da verdade, da justiça, ele não é somente um plano idealizado racionalmente por um conjunto, por um silogismo, mas ele é algo que deve ser trazido da linguagem e encarnada na história humana cotidiana. No caso, se a gente for ver a figura de Sócrates, a gente observa isso. Se a gente for pegar, seja a obra A Apologia a Sócrates, os Ditos Imemoráveis de Xenofontes, vai narrar um Sócrates humilde, mas ao mesmo tempo engajado em um contexto social. Um Sócrates que não se exclui do coletivo. O ensino que ele propaga é pautado sempre em um bem, que eu posso colocar aqui, em um bem comum e um bem universal. Não é à toa que ele foi mal interpretado pelo poder político ateniense, principalmente por abrir a consciência de uma determinada camada social. Aqui eu coloco a juventude ateniense. Aí aquilo que eu creio que, para nos ajudar, em tempos que nós estamos vivendo de política, é preciso ter isso em mente. Ver os candidatos que não só têm ideias, mas são engajados em um projeto social que visa o bem comum. Não somente o bem particular. Eu creio que o Brasil, eu volto a sublinhar, que o Brasil ele é chagado pela corrupção desde o seu contexto colonial. Sempre a corrupção ela está infiltrada na história brasileira. Sempre há aquele jeitinho brasileiro para tudo, para abolir determinada lei, determinado protocolo. Não é à toa que a gente observa o fenômeno da pandemia, como aqui é desastroso, devido a não ter uma política social que visa o bem comum da pessoa de forma integral. E às vezes a pessoa não quer nem obedecer os protocolos. Aí a gente pensa, aonde está o bem universal? E os gregos nos ensinam isso, até o ponto de sacrificar a própria vida pela verdade. No caso da pessoa, a figura enigmática de Sócrates. Ele sacrificou. Aí ele tem em si o valor absoluto da sua intenção moral, que é o bem. Ele acreditava nesse ideal. E aí, às vezes a gente vê a sociedade de hoje, as pessoas, elas se preocupam muito com a sua imagem pessoal. E às vezes a gente observa determinadas situações políticas, o candidato se preocupa muito com a sua imagem, gasta mais no marketing
do que com a saúde, com a educação, pensando em um bem coletivo. Então é somente essa ressalva que eu gostaria de fazer. Não pegou um gancho aí da sua fala, você falando aí do Sócrates, que teve a vida engajada, né, politicamente falando, ele foi um filósofo que viveu a sua filosofia. Isso nos mostra que teoria e prática não são distintas, como algumas pessoas apregoam, né? A filosofia é algo muito distante da prática, que só está no campo do ideal, que não é atingível, que não é alcançável. Muito pelo contrário. Os gregos, todos eles, Sócrates, Platão, todos os filósofos que criam uma filosofia, uma corrente filosófica, eles têm ali diante dos seus olhos um problema. Para ser resolvido, ele precisa ser pensado, ser analisado, ser compreendido, ser filosofado. Por isso que nasce a filosofia, né? Ou seja, então, na filosofia não tem essa distinção, né? Eu não enxergo isso, eu não concordo com isso, apesar que tem gente que defende isso, essa dicotomia entre teoria e prática, né? Às vezes, o cara pensa uma prática, ele avança demais. No caso do Platão, ele pode ter avançado demais e a pessoa não ter compreendido, né, o alcance do que ele quer dizer, né? Mas não está descolado da prática, ele parte de uma prática, né, para pensar isso. E uma questão interessante que um pensador muito inserido na vida política, que eu acabei mencionando aqui, e vou retomá-lo novamente, que é o Maquiavel, para pensar da participação. Veja, como podemos, o que fazer para que uma sociedade realize o bem comum, ou para que o bem comum seja realizado numa sociedade. O Maquiavel vai nos ensinar uma coisa muito interessante nos nossos tempos atuais. Algo que os gregos, nesse ponto ele vai discordar um pouco do Aristóteles, que ele não que ele negue, mas ele não vai apostar na sociabilidade do homem para fazer política. Uhum. Ou seja, vamos partir do princípio que os homens são egoístas, que os homens são maus, que eles só pensam em si. E dessa forma nós vamos criar mecanismo com esses homens que são egoístas, com esses homens que só pensam em si, que estão aí sempre dispostos a levar vantagem, é com esses homens, e é somente com eles que a gente pode fazer política, não são homens. Então não vamos apostar na sociabilidade, vamos apostar nisso aqui. E se eles forem bons, é lucro. Entendeu? Se eles são sociáveis, se mostram pessoas sociáveis, é lucro. Então vamos apostar, né, nesse aspecto negativo da natureza humana. Aí o Maquiavel vai nos mostrar o quê? Que os homens não tendem naturalmente para o bem comum, né, na procura. E não é só o governo, não. O povo. Né? O bonito do Maquiavel é que não existe governante malvadão, governante maldoso e povo bonzinho. Não. Existem seres humanos. Existem seres humanos diferentes. E ele vai dizer, existem aqueles que governam e que quem governa, por natureza, ele quer governar e oprimir, tende a oprimir. E do outro lado, tem o povo que não quer ser governado e não quer ser oprimido. Ele vai falar, é desse embate, desses dois polos, é que sai a política. A política se sustenta a partir do equilíbrio dessas duas forças, desses dois desejos. Naturalmente, não tendem à vida política, não tendem ao bem comum. Porém, ela é necessária. Porém, o bem comum é necessário. Não querem pensar no outro, não querem ser sociáveis, não querem pensar no coletivo, mas é necessário. Isso não é um fundamento religioso, não é um discurso de religioso, não. É uma necessidade da vida política. O Maquiavel observa isso. Pensar no bem comum, respeitar as leis, né? Querer lutar por leis boas, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de necessidade. Algo que o Hobbes vai apropriar do Maquiavel mais adiante, falando do estado de natureza, do contrato social. O Hobbes deveria pagar os direitos autorais para Maquiavel. O que o Hobbes vai mostrar? Olha, sem o Estado, os homens é isso aí, ó. E o que o Maquiavel vai mostrar? Olha, se os homens não se colocarem, né, a buscar o bem comum, a estabilidade da vida política, vai entrar no mundo, no estado de natureza, onde ninguém tem segurança, até o próprio corrupto. Até o corrupto, ele precisa viver bem, para ele se dar bem,
ele precisa de pessoas honestas. Porque se todo o povo político fosse corrompido, nem ele teria segurança, né, para ser corrupto. Entende? A questão da honestidade, o pensar no bem comum, pensar no coletivo, é uma questão de necessidade, não é questão de ser bonzinho. Então, aí outra coisa que o Maquiavel nos ensina, e que Rousseau, mas claro, outros filósofos republicanos vão retomar isso do Maquiavel. Eu estou falando do Maquiavel, que é um autor que eu estudo e que nasce, né, nasce nele essa ideia, mas apesar de que essa ideia já está um pouco, já está lá nos gregos, né? A ideia do engajamento, participação. Uma coisa que ele nos ensina muito bem, o povo não tem que ter governantes virtuosos para eu apenas virtuoso, esse é mal, então eu voto nele e pronto, agora eu cruzo meus braços. Não. Ele não está dizendo que não possa existir, pode até existir, mas se existe uma sociedade que é totalmente corrupta, ele não vai ser virtuoso por muito tempo. Ou ele vai se corromper, ou então ele vai ser apedrejado. Então, o que você tem que fazer? A sociedade precisa engajar na política, precisa participar da vida política. É somente a sociedade participando ativamente da vida política, né, é que se é possível ter a realização do bem comum. Porque não é natural, porque por mais que o político ele seja virtuoso, ele é ser humano, está propenso a se corromper. É a vigilância da sociedade que enseja com que ele se mantenha ativo na virtude política e também ética, por que não? Então, essa é uma lição muito interessante, né, que o Maquiavel nos lega e que eu vejo que é muito atual nos tempos de hoje. E aí podemos perguntar, então, de que modo o povo pode participar da vida política? Todo mundo tem que se candidatar? Não, não é isso. Votando, não pare aí. Esse é apenas um aspecto, apenas um caminho, vários outros caminhos para participar da vida política. O Maquiavel nos fala de dois modos. Modos que tem o professor da UniOeste, o professor José Luiz Ramos, vai chamar isso de modos intra-institucionais e modo extra-institucional. Ou seja, podemos participar da vida política de forma institucional como? Denunciando erros na sociedade, provocando o Ministério Público para que o político tampe o buraco das ruas, né? Provocando o Conselho Tutelar para que o pai acompanhe o seu filho na escola, cuide melhor do seu filho. Enfim, essa é uma forma de atuar na vida política, né, por meio institucional, dentro das instituições, e de forma extra-institucional, que é quando não tem essas instituições. Aí Roma, Maquiavel vai nos mostrar que a Roma antiga é um belo exemplo disso. Porque Roma tinha lá o tribuno da plebe, né, tinha os comícios e várias instituições que o povo podia contestar uma lei justa, podia fazer com que uma lei fosse aprovada por meio dessas instâncias, o povo tinha esse poder. Tá, mas tudo isso não foi dado de mão beijada. Aí onde entra a participação extra-institucional, quando não temos esses mecanismos para nós participarmos, não tem, mas precisam ser criados e fazer. Onde entra a participação extra-institucional, várias formas de manifestações, né, de forçar com que o poder público crie mecanismo de participação popular. Se o povo não faz isso, esses mecanismos não vão ser. E para pensar fala sobre esse ponto, né, um outro autor também muito conhecido, que é o Jean-Jacques Rousseau, que eu já mencionei sobre ele, aquele que fala da vontade geral, ele vai dizer que o governante, aquele que governa, ele tem diante de si três vontades. A vontade geral, que falamos, o que é a vontade geral? Não é a vontade de todos, nem da maioria, não necessariamente a vontade de todos, mas é aquele ponto de intersecção, é aquilo que há de comum entre os interesses particulares, né? Aquilo que é de base para todos. Cada indivíduo, a partir de si, né, decide o que se quer, e a partir de escolhendo o que há de comum entre todos esses indivíduos, é a vontade geral, e vai dizer, a vontade geral, ela deve estar acima, é ela que deve direcionar o corpo político. A vontade do governo, aqui falando do governo, não a pessoa do governante, mas de toda, né, o corpo do governo, dos ministros, e a vontade pessoal de quem governa. Nos nossos tempos, podemos dizer,
o prefeito, o governador, o presidente, ele tem dentro de si a vontade geral, a vontade do governo, que é a sua equipe, né? E a sua vontade pessoal. A república vai ser saudável quando a vontade geral ela é proeminente, a vontade do governo vem depois e a sua vontade pessoal vem por último. Só que o Rousseau vai mostrar, geralmente acontece o inverso. Inverte as coisas, aí você tem a corrupção, que é quando o indivíduo coloca a sua vontade, os seus desejos, os seus caprichos, acima da vontade geral, acima do interesse coletivo. Aí o corpo político, já entra no outro ponto, caminha para a corrupção. Então, dentro da filosofia política, corrupção é exatamente esse desvio de finalidade, essa desintegração do corpo político, essa desintegração. Que inverte a ordem das coisas, né? Ele tem diante de si a vontade geral, o interesse coletivo, mas ele coloca o seu interesse pessoal, a sua visão, aquilo que ele pensa, acima do interesse geral, né? Do bem comum. Isso é corrupção. A questão do desvio de dinheiro, né? Assim, roubos de dinheiro, isso é apenas uma consequência, é apenas umas, né, das formas de corrupção. Mas ela acontece antes, quando o governante se apropria daquilo que é público. Ele não está para servir o público, mas ele se apropria do público, né? Aí sim se tem corrupção. Aí se deu a corrupção. Aí tem pessoas que falam que determinado político não é corrupto, porque não tem nenhuma acusação de que ele roubou dinheiro. Isso, né, do seu mandato, ele sempre luta para colocar o que ele pensa, que talvez é uma coisa que diz respeito a um pequeno grupo de pessoas, acima do interesse geral. Se aquele político não respeita a pluralidade, não respeita a divergência, né, que é próprio da política, algo que está lá em Aristóteles, ou seja, é próprio da essência da política, a pluralidade. E uma que o Aristóteles vai diferenciar a pole das aldeias e da vida familiar. Ou seja, a vida familiar determina o quê? O governo, o poder marital, que é do esposo sobre a esposa, o poder paterno, do pai sobre os filhos, e o poder senhorial, que é do senhor sobre o escravo. Claro, na época dele, o Aristóteles vive no període de uma sociedade escravocrata, né? Tá. A vida política predomina o quê? Não é o interesse do governante, mas é o interesse coletivo. O Rousseau vai resgatar isso do Aristóteles, né? Quando o governante coloca acima do interesse geral a sua vontade particular ou a vontade do seu governo, aí se tem, né, a corrupção da vida política. Ainda que ele não roube dinheiro, mas ele já corrompeu, porque desviou a vida política, já se desviou, né, da finalidade. E é por isso que eu falo, como eu falei no início, né, esse tema é muito apropriado para os tempos de hoje, sobretudo nós estamos aí a 2 dias das eleições. Quando formos pensar como formos votar, pensar exatamente nisso. Né? O que é o bem comum? E olhar o que tem, né, da proposta aí do prefeito ou do vereador, que estamos tratando de eleições municipais, em que as suas propostas atendem o bem comum, em que as suas propostas atendem os direitos sociais, o direito à educação de qualidade, direito à segurança, direito à moradia, em que as suas propostas atendem, em que as suas propostas atendem o direito à liberdade de expressão, né? O direito à liberdade religiosa, ou até mesmo a liberdade de não ter religião. Enfim, é nisso que tem que ser pensado, é nisso que nós temos que analisar. Porém, reforço que, retoma aquela ideia maquiavélica, ainda que façamos isso, ainda que ter esses atributos, nós não podemos votar e apenas cruzar os braços e acreditar que ele vai ser virtuoso 4 anos e cumprir isso à risca, se nós também não fizermos o nosso papel, né, de engajamento na vida social. Né, que pode ser de diversas formas. Né, diversas formas. Eles formas da gente participar da vida política, fiscalizar, engajar na vida política. Não tem outra saída. Podemos dizer, não, mas o poder político é muito forte. Certo? Mas o povo também é forte. O povo não também é forte. E o problema do povo é que o povo não tem articulação. Não temos tudo bem.
temos um povo que também tem que se levar vantagem, individualmente falando, né? E, por consequência disso, tem, né, políticos representantes que é a cara do povo. Já digo, ele é representante, ele acaba sendo a cara do seu povo. Com certeza. Então, é um tema bastante espinhoso, né, que eu digo, acerca do bem comum para uma live, né? E mais que a gente observa que a gente dialoga com toda a filosofia. Estávamos falando de Platão, fomos um pouco nos medievos, já vemos para a modernidade com Rousseau. E a importância, né, do contrato social para uma sociedade viver na ordem, né? Só existe o contrato social, as leis, porque o homem não consegue viver de maneira ordenada dentro da sociedade. E a mesma maneira a gente aplica a política. Só vai haver o bem comum de forma plena a partir do momento que os candidatos, nós eleitores, enxergarmos a política de uma maneira diferente. E aí eu digo que tudo isso está pautado na educação. Não tem como desassociar o bem comum, a política, com a educação. Esses dias eu estava numa live, João, e era sobre o empreendedorismo e dicas financeiras, etc., de saúde financeira. E ele colocava, o palestrante, que às vezes a gente quer viver o bem, ser honesto, olhando a esfera de fora somente, cobrando dos políticos, mas começa de mim, da minha responsabilidade como cidadão, cidadã. E aí ele colocava, começa de pequenos hábitos. Que hábitos são esses? Do arrumar a cama, de jogar o lixo no lixo, para que o carro possa fazer a devida coleta. Esses pequenos gestos. Não fular a fila do banco, usando o jeitinho brasileiro. Às vezes é a questão da usura. Eu volto a salientar que às vezes a pessoa empresta um dinheiro, cobra o triplo, que isso até é crime, a usura no nosso Brasil. Então, pequenos gestos que começam de nós. Nós somos os protagonistas de um bem comum, de uma sociedade justa, fraterna e integral. Às vezes a gente idealiza muito. Por isso que eu voltava a dizer que a filosofia é um modo de vida. Tem um autor que trabalha isso, que chama até filósofo, chamado Pierre Hadot. Tem até livro dele, que ele coloca justamente que a filosofia é um modo de viver. Pois a reflexão, ela não passa fora da vida. Ela está dentro da vida, porque ela orienta a vida. E assim deve ser, de fato, o bem comum, que deve ser construído por nós, neste sentido. Aí, eu estava pensando, quando o senhor colocou o contratualista, o homem é o lobo do próprio homem, aplica-se essa máxima a Hobbes, né? Porque o homem começa a viver no conflito entre o outro. Por quê? Porque não consegue viver na coletividade. Ele não consegue perceber o outro como pessoa humana, como semelhante a mim, ou melhor, como minha imagem. Ele não consegue ter empatia, porque ele vive numa sociedade onde um quer engolir o outro, porque não há ordem.
Aí a gente chama. Aí acontece aquilo que a gente chama a anarquia, né? A ausência de poder, a ausência de ordem, porque não consegue viver de forma plena o bem de maneira universal. E isso pode acontecer de maneira não igual, que a gente entende como Hobbes apresenta, etc., mas pode acontecer também dentro da nossa política. Às vezes a gente olha a pessoa que está à frente, o próprio governante, ou o próprio vereador que está na Câmara para fiscalizar, ele olha o problema, mas não resolve. Aí a gente pergunta onde está a humanidade. Aí acaba vivendo uma sociedade da indiferença. Eu vejo, mas não me causou impacto. Eu vejo fome, eu vejo morte, eu vejo as drogas tomando conta da sociedade, pessoas passando fome, desempregados, que cada vez mais é milhões e milhões, e às vezes eu estou no legislativo, eu estou num determinado cargo, e aquilo não me diz nada. Parece que o meu cargo, que eu ocupo, é só um bem para mim, para me satisfazer, para ter uma vida boa. E aí a gente observa que o fim da política não é esse. Aí a gente vai perceber que a pessoa que está exercendo o cargo está muito enganado do que é política. É por isso que é preciso voltar às fontes. E aí está o segredo para reconstruir a nossa política, o nosso humanismo. É preciso voltar à fonte e percebermos, aprender dos gregos e colocar em prática com os nossos atos, nossas atitudes. É isso. Pode fazer a consideração final para a gente encerrar. Por gentileza. Antes de passar para a uma observação, Ramon, é que na sua fala, só uma pequena observação mesmo, que um perigo que se tem, que esse perigo, essa ideia, ela tem inundado, tem tomado conta de muitos brasileiros, que é a demonização da política. Uhum. Não se deve demonizar a política. Né? E eu sempre costumo dizer, a corrupção e política são coisas que se confundem. Eu sempre faço a seguinte analogia. Política, humano. Corrupção, câncer. Eu posso... O corpo humano. Não. O câncer, ele entra no corpo humano e mata o corpo humano. Se o câncer entra no corpo humano, ele tem que ser curado. Né? Ele tem que ser para destruir o corpo. Da mesma forma que a vida política. Política não tem a ver com corrupção. Política tem a ver com bem comum. Política tem a ver com justiça social. Política tem a ver com inclusão, com respeito, né? Com solidariedade. Isso é política. Corrupção é o contrário disso. Corrupção tem a ver com esse estado de natureza que você pontua, né? O egoísmo, né? O querer levar vantagem em tudo. Não como fim, desrespeita a dignidade da pessoa humana. Né? Isso é corrupção, e isso entra no corpo político e destrói o corpo político, da mesma forma que um câncer entra no corpo humano e destrói o corpo humano. Portanto, é muito lamentável que muita gente hoje esteja descrente da política. Essa ação de descrença na política só vai favorecer quem é que está lá para corromper. As pessoas essa sua revolta deveria se transformar em engajamento, né? Em participação, não em apatia, não em lavar as mãos, como é que de Pilatos, né? Lavo minhas mãos, não tem nada a ver com esse problema. Ou seja, essa revolta, a nossa revolta tem que se transformar em engajamento. E eu aproveito, mais uma vez, eu quero agradecer aqui, Ramon, né, a oportunidade de estar conversando contigo. Eu sempre acompanho as suas lives, não acompanho ao vivo, sempre acompanho depois lá no canal, quando você coloca no canal. Sempre nas quintas-feiras também estou em live no meu canal Teodoro.
mesmo, não dá, sempre não dá para a gente para acompanhar suas lives, mas eu sempre vejo depois. Eu acho bastante interessante os temas que você aborda, as pessoas que você convidada, ter sido convidado seu, né, para estar aqui nessa noite discutindo esse assunto que é muito denso, muito complexo, deve ser analisado, deve ser estudado, né? Ou seja, não se esgota. Que eu pensei, quando eu coloquei esse tema, muitas pessoas já criam um preconceito, né, posso dizer, por causa do contexto do qual estamos vivendo, né? Aí, nosso papel enquanto cristãos é promover a conscientização do nosso povo. Então, é o mínimo que nós, você que é formado em filosofia, como eu, estamos fazendo, promovendo essa live, enfim, de despertar a consciência do cidadão neste momento tão importante que são as eleições municipais. E mesmo não tendo aqui, eu percebi que se fosse outro tema, até se eu fosse falar de um tema da área da psicologia, um tema da área de fé, teria mais gente, com certeza. Porque a política, o povo colocou na gaveta e fechou. Mas, pelo contrário, a política ela está enraizada nas nossas ações. A primeira coisa que nós devemos fazer é virar a página ou rasgar a página que a gente coloca, a gente julga tudo de uma única maneira, ou às vezes a gente só olha o todo, não olha as partes da política. Precisa isso com atenção, olhar isso com atenção. Então, é uma alegria incomensurável a sua participação nesta noite conosco nessa live. Eu agradeço a sua disponibilidade. Eu sei que, com certeza, a agenda, as atividades, é muito difícil contar um horário. E aí, essas lives que a gente faz, elas não têm fins lucrativos. Ela tem vista de promover o bem, eu digo, da pessoa humana, conscientizar as pessoas. E às vezes é isso que os gregos nos ensinam. A educação não tem um preço, mas ela tem um valor que não está em nós mesmos. Está no outro, do qual é transformado, do qual é construído através daquilo que a gente apresenta, daquilo que a gente coloca sendo como um valor, como bem, como algo perene. Então é isso, muito obrigado. Você quer dizer mais alguma coisa? Não só agradecer a você, as pessoas que nos acompanharam até agora, as pessoas que estão nos acompanhando depois, né, desse momento ao Uhum. acompanhando no seu canal, no meu canal, que com a sua permissão vou colocar. Vai, pode colocar. Enfim, só agradecer a você que nos acompanhou. Né? E que é isso, continue nos acompanhando nos nossos canais e nossos Instagrams, que a gente estamos sempre aí produzindo conhecimento, produzindo reflexão, bate-papo, conversas, enfim, estamos aí querendo crescer junto com vocês. Então, até logo, muito obrigado. Então, agradeço a todos pela escuta. Então, vai estar disponível no Instagram, vou deixar salva essa live, mas também no meu canal no YouTube, mas também vai se tornar um podcast também no Spotify e outras plataformas digitais, para que as pessoas às vezes as pessoas hoje não querem assistir, gostam mais de ouvir. Então, para essas pessoas que não têm esse tempo de assistir uma live, assistir um vídeo, vai estar disponível. Então, muito obrigado, que nós possamos sair daqui conscientes do nosso papel enquanto cidadãos, enquanto seres humanos engajados na história e na política. Ela não está distante de nós, mas ela está presente em todas as nossas ações. Então, muito obrigado, um abraço, uma santa noite. Um abraço, tchau, tchau.